Já está conosco aqui doutora Claire Teixe. Que prazer recebê-la de novo aqui no programa, doutora. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Boa tarde a todos. Nosso encontro semanal, nosso encontro mensal com a doutora Claire. Tenho muita honra dela estar conosco aqui uma vez por mês. Eu sei o quanto é difícil para ela conseguir esse tempinho para vir aqui, mas o seu coração é tão grande que cabe a hora da Fernanda. Não, mas esse programa é muito importante porque faz um serviço importante para as mães, né, que precisam de saber informações importantes sobre as crianças, né? E eu acho que isso é uma iniciativa bacana, muito bacana. Muito obrigada por estar conosco. Doutora Claire é especialista em gastroenterologia pediátrica e o assunto hoje é constipação intestinal na infância, infantil. Isso. Né? O que é, afinal, a constipação intestinal, doutora Claire? Olha só, Fernanda, nós estamos falando de um assunto que é um assunto que causa uma angústia muito grande, tanto nas crianças como nas mães, nos familiares. Porque de 15% a 30% da população infantil sofre com constipação intestinal. Nossa. Que é a criança que não evacua bem, é uma prevalência muito alta. Ele é multifatorial, geralmente é multifatorial, tem várias causas, né? Geralmente é um ritmo intestinal mais lento, que é aquela peristalse, a motilidade um pouco mais lenta, associado a uma genética, que 50% tem uma causa genética, associada também a uma dieta mais constipante, rica em carboidrato, rica em proteína, com pouca fibra, com pouca ingesta de água, o que vai causar uma angústia na criança porque promove fezes muito endurecidas, de difícil eliminação, com esforço, fezes grandes que doem. E causa dor, então? Causa muita dor. E porque causa dor, cria um ciclo vicioso muito difícil de ser rompido sem a ajuda do profissional. Porque a criança, quando evacua, ela sente dor. E porque ela sente dor, ela segura, ela prende, ela retém, ela evita a evacuação. Quanto mais tempo as fezes ficam dentro da ampola retal, mais água é absorvida, mais ressecada fica, mais doloroso fica evacuar. E quanto mais doloroso, mais ela retém. E aí fica aquele ciclo vicioso, dor não evacuar porque dói e porque dói não evacua. Cortar esse ciclo vicioso conta com a ajuda do profissional, mas principalmente dos familiares, que tem que abraçar a causa da criança e nunca achar que a criança não está evacuando porque ela não quer, é porque ela está fazendo pirraça, não. Ela está sofrendo e não podemos brigar com essa criança, pelo contrário, temos que ajudar, compreender, ser solidários e agir o mais breve possível. E há algum momento dessa primeira infância que é mais comum, por exemplo, no momento do desfraude, é complicado, é possível que aconteça mais essa questão da constipação intestinal? O desfraude é um problema sério, porque a criança ela só consegue ter controle do esfíncter anal, ou seja, ela conseguir perceber que ela pode evitar uma evacuação em determinado momento para poder proceder à evacuação em um momento e em um local adequado, né? Isso demora em torno de 2 a 3 anos, que é quando a criança tem controle do esfíncter anal. Antes desse momento, ela não consegue controlar. E uma coisa que acontece, que às vezes a criança até para entrar em creches, hoje em dia é exigido que a criança já esteja desfraldada. Isso é uma exigência que não cabe, porque a criança não tem controle do esfíncter antes de 2 anos e meio, 3 anos. Então, exigir que uma criança esteja desfraldada para entrar na creche é quase que uma violência contra a criança. Não tem como isso. Depois de um certo tempo, ela consegue controlar o esfíncter anal. Bom, este é o momento que eu posso evacuar. Eu estou brincando com os amiguinhos, vou esperar um pouco para poder ir no vasinho, no troninho e sentar. É aquela história, né, do adulto também, que sente a vontade de evacuar no momento social, mas consegue se controlar e deixar para evacuar só no momento oportuno, no local oportuno. Isso chama-se controle do esfíncter anal. A criança não tem esse controle antes de 2 anos e meio, 3 anos, né? E no momento do desfraude, se forçar a criança a sair das fraldas no momento inoportuno, brigando, causando trauma, a criança vai ficar com medo. E aí isso pode fazer com que a criança demore muito mais do que ela ia conseguir demorar para poder começar as evacuações no troninho, no vaso, no momento oportuno. E aí, então, essa questão tem alguma relação com o psicológico da criança também? Olha só, sei que tem psicólogos aqui, né? Então, é uma coisa que eu gosto sempre de falar.
Não foi um problema psicológico que causou a prisão de ventre, a constipação, o medo de evacuar. Foi o contrário. A criança começou a experimentar evacuações dolorosas, difíceis, com esforço. Ela não tem noção do que é. Então ela começa a aprender. Ela começa a não evacuar, se recusar a evacuar para não sentir dor, para não experimentar a dor. Só que aquilo vai causando um trauma, sim, porque a criança não sabe o que ela está evacuando. Foi muito interessante que num congresso de gastroenterologia pediátrica, uma colega apresentou um trabalho que ela fez com as crianças, então ela perguntava, pedia para as crianças desenharem o que elas achavam que elas estavam eliminando pelo ânus quando evacuavam. Isso com toda a técnica, né, de estatística. Algumas desenharam espinho, outras desenharam prego, outras desenharam pedra. Elas não sabem o que é. Elas sabem que é uma coisa que dói. E se isso provoca uma fissura anal, então aí pior mais ainda. A dor é maior e o medo de evacuar continua. E o que é a fissura quando ela sangra? Pois é, o que acontece? O esfíncter anal, ele se dilata para que as fezes passem. Só que ele tem um limite. Se as fezes são muito grandes e elas ultrapassam aquele limite de distensão do esfíncter anal, ele racha, ele rompe as fibras. E aí faz uma fissura. Essa fissura dói e sangra. E uma das coisas mais difíceis que tem é você conseguir cicatrizar uma fissura anal causada por evacuações duras, grandes e dolorosas. Porque toda vez que a criança evacuar, ela vai abrir aquela fissura novamente. Se você precisa de pelo menos 48, 72 horas, até um pouco mais, para que a pele consiga começar um processo de cicatrização, isso não ocorre. Então a fissura vai se perpetuando. E essa fissura pode se perpetuar para a infância toda, para a adolescência e até a vida adulta. Nossa, gente, para quem está ligando a televisão agora, eu recebo a doutora Clary Teste e a nossa pauta, nosso assunto de hoje é a constipação intestinal infantil. E acho que é importante nós falarmos também o porquê ou quando é necessário fazer, e o que é, né? Eu também não sei, a lavagem intestinal. Tá, deixa eu te falar uma coisa que você me perguntou logo no início, né? Que é importante colocar. O que é a constipação, né? É aquela criança que fica pelo menos evacuando 1 ou 2 vezes por semana, ou às vezes até menos. E quando faz fezes muito grandes, algumas são tão grandes que entopem o vaso. Uma criança? Dependendo do tamanho da criança, da quantidade de alimento e da quantidade de fezes que ela conseguiu reter durante um período longo, as fezes saem tão grandes que entopem o vaso. Isso é muito comum a mãe chegar e falar isso. Fezes dolorosas, com muito esforço, com medo e com retenção. Isso é uma constipação. Nós temos depois um quadro importante que você vai mostrar, que é a característica das fezes. Mas você me perguntou agora sobre a lavagem intestinal. Isso. Quando a criança tem uma retenção de longa data, ela consegue segurar uma quantidade muito grande de fezes no reto, na ampola retal. Tá? E às vezes vai até um pouco mais para trás, que é o sigmoide. Nesse momento forma o que nós chamamos de fecaloma. São fezes tão grandes e tão endurecidas que a criança sozinha não consegue eliminar. Por mais esforço que ela faça de prensa abdominal, tentando relaxar o esfíncter anal para eliminar aquelas fezes, ela não consegue. E aquilo começa a causar problemas. A criança fica enjoada, fica inapetente, fica com falta de apetite, porque... Dá febre? Em alguns momentos sim, porque aquilo ali é um material fecal que está no local durante muito tempo e as fezes têm bactérias boas, que é a nossa microbiota, que é um negócio importante, e tem bactérias ruins também. Pode causar febre, mas o mais importante é que esse fecaloma, se você não retira, a criança não melhora. Então, tem que fazer uma lavagem intestinal, dependendo da criança e da quantidade, do tempo que ela está sem evacuar. Pode ser feita com uma quantidade pequena e geralmente faz com uma quantidade até maior de líquido para poder eliminar aquelas fezes. A senhora, desculpa perguntar, é porque assim, gente, realmente eu não sei, quem está em casa sabe que a entrevista geralmente é feita assim, quando eu tenho alguma dúvida, vai no ar. Como essa lavagem é pelo ânus, como é? Sim, quando é feito em casa, né, que a criança tem uma quantidade pequena, que pode ser feito pela própria mãe, eu explico. É um blisterzinho com uma pontinha, passamos um óleo de cozinha ali, cortamos a pontinha, introduzimos o líquido e a criança evacua. Mas isso só pode ser feito com prescrição médica e tem que ser explicado pelo profissional. Então não pode ser feito pela mãe assim se ela quiser não. Tem que ser uma prescrição médica. Mas quando aquilo não resolve, porque é uma quantidade muito pequena, a criança tem que ir ao hospital. E lá o médico indica, e sobre a supervisão do enfermeiro, né,
que vai fazer o procedimento, a criança recebe então essa lavagem intestinal com um blister maior, uma quantidade maior de líquido, com uma pontinha que introduz no ânus, empurra o líquido lá para dentro, que mistura com as fezes e sai aquelas fezes duras, que é o fecaloma. Aí você desobstrui, né? Aquela, não obstrução total, mas uma semi-obstrução. A partir daí é o momento ótimo para iniciar o tratamento, com medicamentos, com dieta apropriada, com orientação de postura, com orientação de como a criança vai evacuar. Uma coisa muito interessante é que a criança, por exemplo, pequena, ela tem que se fazer sentadinha no vasinho. Mas tem algumas crianças que não conseguem, elas têm tanto medo que elas querem fazer em pé na fralda. Elas se escondem, começam a correr para um cantinho e querem fazer em pé na fralda, porque elas têm medo. Quando elas conseguem sentar, coloca o troninho porque é adaptado para a criança. Ou se é uma criança maior, coloca aquela tábua adaptadora no vaso sanitário e sempre colocar um apoio para a criança colocar os pezinhos. Porque, na realidade, o ser humano foi feito para evacuar de cócoras. Essa de sentar no trono foi uma coisa inventada por nobres antigamente, que achavam que evacuar de cócoras não era uma coisa tão nobre, e aí começaram a fazer o vaso sanitário, que você percebe que não é uma posição tão fisiológica, porque o de cócoras é o melhor, porque você retifica o canal anal e com a prensa abdominal e os pés no chão ajudando a prensa abdominal, é feita a evacuação. Então, quando é para criança, é tábua adaptatória e colocar alguma coisa para apoiar os pés da criança, para ela não ficar ali sentada no vaso sanitário com medo de cair dentro do vaso e que não tem onde botar o pé. Aí ela não vai evacuar, né? Ela já está com medo, ainda senta no lugar que ela se sente insegura. Mas isso tudo tem que ser conversado. E a causa assim, mais importante é dieta. A nossa dieta ocidental está cada vez fazendo com que as crianças fiquem mais constipadas e essa prevalência cada vez aumentando mais. Nossa, gente, é muita informação. É um assunto que dá aí, ó, como dizem aí, para mais de hora. Posso colocar a imagem que a senhora pediu? É uma imagem muito interessante. Isso. Pode deixar a imagem enquanto a doutora Clary vai falando. Pode deixar na imagem. É uma imagem muito interessante pelo seguinte. A característica das fezes vão ajudar ao diagnóstico de constipação intestinal, a prisão de ventre na criança. Então, a característica. Aquela criança que evacua bolinha... É o primeiro lá em né, cima, que é o primeiro. Tipo 1. Aquela bolinha, né, que é o tipo 1, isso é a escala de Bristol, que é utilizada para... Nós mostramos para a mãe e ela diz, olha, estamos evacuando, a criança está evacuando desta forma. O tipo 1 é aquela bolinha, que nós chamamos de síbalos, são fezes duras. E elas são muito duras e aquilo ali mostra que o trânsito intestinal está lento e que as fezes estão demorando para chegar no final do intestino. O tipo 2 são essas bolinhas grudadas umas nas outras, fazendo um bolotão grandão. Muito difícil de eliminar, porque é seco. O 3 são essas fezes grandes, rachadas, porque vieram várias fezes e se colaram. Essa também difícil de eliminar, porque forma um bolo fecal enorme. Essa, quando acumulada, forma o fecaloma. Aquele que eu falei que tem que ser feita a lavagem intestinal. Né? E o tipo 4 é que é o normal, que é aquelas fezes compridas, sem rachaduras, fáceis de serem eliminadas. Isso na criança maior, porque no bebê o padrão de fezes é totalmente diferente, tá? A partir daí tem aquelas bolinhas mais fofinhas, que não são tão redondas, são mais irregulares, fáceis de serem eliminadas. Que é o tipo 5. É tipo 5. E a partir daí vem as fezes mais amolecidas evoluindo para a diarreia, que são fezes líquidas. Então, o normal é o tipo 4, né? E o tipo 3 são aquelas fezes grandes. O tipo 2, bolinha colada uma na outra. E bolinha solta também. Então, a partir daí, nós vemos que essa consistência não está boa. Eu sempre peço para as mães que têm crianças maiores, que a criança já está acostumada a puxar, né? A descarga, pedir para a criança não fazer isso. Para ela ir lá ver e depois me contar. Como é que estão as fezes? Às vezes eu pergunto para a criança, em determinada idade, 6, 7 anos, elas já falam, explicam, né? Não é coisa de vó, né? Tô vendo ali que às vezes vó que fica assim, e nós que somos mães de primeira viagem, às vezes acham assim, isso é coisa de vó. Não é. Não, muito as sério. vós são muito sábias, eu respeito e gosto muito de avó, porque elas têm uma sabedoria impressionante. Que falta nas mães de primeira viagem. E para nós encerrarmos, doutor, existe algum exame específico
Olha só, nós temos que afastar algumas causas, tá? 98% das causas de constipação intestinal na criança é funcional. É o intestino que funciona um pouco mais lento, associado a uma dieta rica em carboidratos, muito proteica e rica em lácteos, excesso de lácteos. Então, nesse caso, o ultrassom é importante para você afastar, porque o ultrassom não dá para ver dentro do intestino, mas vai mostrar outras coisas associadas. Se tem alguma massa intraabdominal comprimindo, se tem algum problema no rim, no fígado, né, na vesícula biliar, o ultrassom abdominal total é muito importante. Mas o clister opaco, que quando você introduz uma sonda no ânus e joga um líquido, que é o bário, lá para dentro, vai mostrar o tamanho do cólon, que é o intestino grosso. Isso também é muito importante. Outros exames para afastar outras doenças, como hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo concursa, ele está associado à constipação intestinal, é um exame de sangue simples. Também um exame para ver se a criança tem doença celíaca, que também pode cursar com constipação intestinal, e outras doenças reumáticas, inclusive, para chegar a essa conclusão. Mas são exames simples, né? Um raio-x de abdômen, um ultrassom abdominal total, um enema opaco sem o preparo do cólon, um exame de sangue direcionado. Doutora Clara, cada vez que eu entrevisto a senhora, eu fico encantada pela forma, pela quantidade ou a falta de informação que nós temos e às vezes nos leva a ter alguma atitude em casa com as crianças pela simples falta de informação. Então, o importante é procurar um profissional. Sim. E comer muita fruta, muito vegetal e tomar bastante água. Evitar farináceos e massas e excesso de lácteos. Todos os iogurtes demais, em excesso, que acabam prendendo o intestino e fazendo a constipação. Tá aí, ó, dica de quem sabe. Doutora, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, tá? Lhe aguardo mês que vem. Estaremos aqui juntas falando mais para quem está em casa. Que alguém que tiver alguma dúvida, pode mandar o WhatsApp, que a gente entra em contato com a doutora Claire, na medida do possível, né, doutora? Sim, claro, estarei pronta para isso. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Tudo de bom.